Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, 13º domingo de quarentena, de isolamento social, 13º culto que nós prestamos a Deus nesse regime ainda de afastamento. Mas, acima de tudo, nós podemos dizer que Deus tem sido muito bondoso para conosco. E o meu desejo é que você esteja aí bem com sua família, com seus familiares, com as pessoas que você ama e que amam você. E que aproveitem bem esse domingo para curtir o momento em família e também para prestar a Deus louvor, honra e gratidão. Eu quero nesta manhã revisitar um texto que me é muito caro e que é um texto do qual eu gosto muito, que permite que façamos várias abordagens e várias aplicações do seu conteúdo para a nossa vida. Por isso eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 6, os versículos 1 a 14. Juízes 6, 1 a 14, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam nas terras para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ófra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Querido irmão, querida irmã, que o Senhor abençoe e nos dê a boa interpretação, o bom entendimento dessa palavra para nós hoje, nesta manhã.
Vamos ao contexto. O povo tinha entrado já na Terra Prometida. Era a época dos juízes. Geralmente o livro dos juízes começa seus capítulos dizendo: no tempo em que não havia rei em Israel. Aqui nós estamos no capítulo 6. E o povo estava cercado por inimigos que causaram ao povo tremendo sofrimento. Nós sabemos que ali no mapa da Palestina, a oeste de Israel, tem Gaza, e após Gaza nós temos o mar Mediterrâneo. Ao sul estão os amalequitas, no texto. A leste, os midianitas, os amonitas, os moabitas. E a norte, os povos vindos do Oriente, que diz aqui o texto bíblico. Então o povo estava cercado, de um lado pelo mar, ao sul pelos amalequitas, a leste pelos midianitas, moabitas, amonitas, e a norte, os povos vindos do Oriente. E diz aqui o texto que os midianitas eram numerosos, que eles entravam na terra de Israel, roubavam seus alimentos, seu gado, sua condição de sobrevivência, e eles eram tão numerosos e assim também formavam um exército que derrotavam ao povo de Israel. E não somente os midianitas, mas também os amalequitas. Mas quem são os midianitas e quem são os amalequitas? Os midianitas nem sempre foram inimigos do povo de Israel. Na verdade, os midianitas são primos dos israelitas, porque Midian era filho de Abraão com Quetura, uma das escravas. Amaleque era neto de Esaú, irmão de Jacó. Jacó, assim depois também chamado de Israel. Então, ali havia uma disputa entre familiares. Nada diferente do que é hoje. Muitas vezes, infelizmente, o inimigo está dentro da nossa família. Aquele que dispersa, aquela pessoa que cria confusão, aquela pessoa que traz elementos estranhos para dentro da família, aquela pessoa que encampou definitivamente o discurso de ódio, que transformou a sua rede social em uma coisa, desculpa o termo, nojenta. Só usa a rede social para maldizer, para atacar, para fazer propaganda de ódio, fazer propaganda de armamento, fazer propaganda de negação da realidade, coisas que nós estamos vendo aí hoje. Muitas vezes o inimigo está dentro da família. E veja que o número de amalequitas e midianitas era tão grande que o povo de Deus ficou tão acuado, mas tão acuado, que o povo cavou covas, abriu grutas, fez fortificações para se esconder dos amalequitas e dos midianitas, que eram numerosos como gafanhotos. O povo então teve que se isolar, teve que se afastar da sua forma de produzir, do seu modo de atuar, porque aquilo que o povo plantava, vinham os midianitas como gafanhotos e roubavam. Os animais que o povo cevava, cuidava, vinham os midianitas, os amalequitas e roubavam. Já não era possível produzir, já não era possível vislumbrar a sobrevivência.
a tal ponto que Gideão também estava escondido em um lugar bem afastado. E se você percebeu bem o texto diz que Gideão estava a malhar o trigo no lagar. O trigo não se malha no lagar. O trigo se malha na eira, um lugar aberto, um terraço bem amplo, em que se coloca ali o trigo e se deixa secar, e pelos métodos antigos se bate com um pau e assim vai a separar as sementes. O trigo se malha na eira, e lá na eira é um lugar aberto. Mas se ele malhasse o trigo na eira, ele corria o risco de ser roubado pelos midianitas. Por isso ele malhava o trigo no lagar. O lagar é uma espécie de uma piscina em que se macerava a uva para fazer o vinho, ou a azeitona para fazer o azeite. Já não havia, então, suponho, azeite, esse óleo precioso, importante na culinária, não só oriental, mas também nossa, esse óleo maravilhoso, saudável, já não havia mais azeite. Não havia mais vinho para celebrar, para trazer alegria, que é o que o vinho simboliza. Não havia vinho nem azeite, tinha somente o trigo para fazer o pão. Temos pão, mas não temos vinho. Eis aqui já uma primeira possibilidade de comparação com a realidade. O nosso Deus, Cristo é pão e vinho. Mas para o povo de Israel não era mais possível celebrar pão e vinho, tinha-se somente o pão. O pão era talvez a última reserva alimentar do povo antes de admitir a morte. E o povo clamou a Deus. O povo estava isolado, estava afastado. A economia, então, do povo decaiu assustadoramente. O padrão de vida caiu assustadoramente. As relações sociais também foram afetadas, porque o povo, com medo, se escondeu nas covas, nas grutas, nas fortificações, nas cavernas, porque era grande e numeroso o povo midianita que atacava a Israel. O povo clamou a Deus. E o povo morava nas terras do Deus dos amorreus. E Deus disse: não temam os deuses dos amorreus. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão. Não temam. Então o povo lembrou-se de que Deus deu a ele um recado muito forte para lembrar da libertação que Deus promoveu, tirando o povo do Egito com mão forte. O povo, então, é lembrado por Deus de que servia ao Deus libertador. E em dois momentos aparece inicialmente um profeta, não se diz o nome desse profeta. E em um segundo momento aparece um anjo a Gideão, e o texto depois já não fala mais em anjo, mas fala no próprio Senhor que apareceu a Gideão. Gideão, que também, apesar de ser um homem forte, valoroso, também estava amedrontado, escondido, isolado, cuidando do trigo ali no lagar e não na eira. Gideão também estava com medo. O pai de Gideão, que é citado aqui no texto, já tinha abandonado o Deus de Israel. Se você ler o texto um pouquinho mais à frente,
vai ver que o pai de Gideão já estava a adorar outro Deus, que não o Deus de Israel. Ou seja, o povo estava não só economicamente, moralmente, socialmente caído, mas o povo também estava espiritualmente caído. E o povo se perguntava: onde está o nosso Deus que nos esqueceu, que nos abandonou aqui nesta terra? Porque estamos sendo oprimidos pelos amalequitas e pelos midianitas. Meu querido irmão, querida irmã, alguma coisa diferente do que acontece conosco hoje? Nós temos muita similaridade entre isso que viveu o povo naquela época com o que estamos a viver hoje. Não somente o Brasil, mas toda a humanidade. Mas vamos nos ater especificamente ao caso brasileiro. Vivemos dias de medo. Já passa de 70 dias que estamos em isolamento social, afastados das pessoas que muito amamos, buscando ter cuidado para não nos contaminar com um vírus sobre o qual ainda nós não temos controle, nem por vacina, nem por remédio para a cura da enfermidade que ele causa, a Covid-19. O inimigo então nos cerca, não o vírus, mas o inimigo que nos cerca é o medo, é a incerteza, é o receio, é o afastamento da morte. O que nós precisamos então é buscar, como povo, refúgio da parte de Deus. Nós precisamos clamar, como o povo de Israel fez, clamar por Deus, e não lamentar pela suposta ausência e o abandono desse Deus. Não lamentar. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é socorro presente. O nosso Deus é o Deus que nos traz a libertação. Nós hoje enfrentamos situações as mais preocupantes. Uma economia em terrível recessão, desemprego, abandono, falta de equipamentos médicos para atender a toda a necessidade da população diante dessa doença. O isolamento e o afastamento social que nos causa grande sofrimento psíquico, que nos traz um tormento e que muitas vezes nos causa um sofrimento que pode desaguar em crise de ansiedade e até em depressão. Era isso que também passava o povo de Israel naquela época, cercado pelos midianitas e pelos amalequitas. Mas diante do sofrimento, veio da parte de Deus a palavra de lembrar: eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu vou te libertar também da opressão dos amalequitas e dos midianitas. Veio da parte de Deus uma palavra de força: o Senhor é contigo, varão valoroso. E finalmente veio da parte de Deus: vai, não te mandei eu te mandei, vai. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesses tempos difíceis porque estamos a passar, a palavra de Deus se renova para nós. O Senhor é conosco, povo valoroso. O Senhor é conosco, nós vamos superar esses momentos difíceis. Momentos em que o povo sofre nas mãos de um governante desqualificado para exercer as suas atividades. Um governante que, ao invés de buscar somar força e esforços com os demais governantes do país para superar essa crise, criou divisão, confusão, buscou sonegar informações, transformou uma crise sanitária numa crise política, dividiu a população.
E muitas pessoas de boa fé acreditaram em coisas que esse governante disse, causando mais sofrimento e morte. Indiferença para com a morte, afirmações dizendo que a morte é assim mesmo que é. Não, a morte é evitável muitas vezes e depende da nossa ação, da nossa atitude. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, mesmo diante desse quadro terrível que nós enfrentamos, que deveríamos enfrentar somente uma crise sanitária, não uma crise sanitária com uma crise política, com ameaça de golpe e tudo mais. A palavra de Deus é uma palavra que diz para nós, somos um povo valoroso e vamos superar. Podemos não depender de governo algum, vamos somar forças entre nós mesmos, igrejas, comunidades, pessoas de bem, empresários de bem. Há muitas pessoas de coração generoso que estão atuando para amenizar a dor. Você pode fazer isso na sua casa, com a diarista que trabalhava para você, com a pessoa que te serve. Você pode tirar um pouco de você, um pouco de recurso seu, de dinheiro seu e passar para essa pessoa que atravessa momentos difíceis. Você pode ser colaborativo. Não adianta você ficar com sua conta bancária cheia se a população nossa padece e sofre. Daqui a pouco o dinheiro já não terá também nenhum valor. Por isso, a palavra de Deus é conosco. O Senhor é contigo, povo valoroso, e o Senhor é conosco. E mais, o Senhor nos manda lembrar das promessas, do que Ele fez, e Ele diz, não te mandei eu, vamos nós então. Vamos nós vencer e superar toda essa crise, fortalecendo a nossa fé. Não uma fé infantil, uma fé que nega a ciência, uma fé que recusa a ciência que é dom de Deus, que é bem de Deus, mas uma fé que reconhece a ciência como instrumento de Deus para a cura e para a salvação. E quando não houver ciência, existe a fé, existe a esperança. Essa sim nós alimentamos, mas nunca negando a ciência, nem aquilo que ela pode nos oferecer de bom. Vamos em frente, irmãos e irmãs. Vamos em frente, o Senhor é conosco. Vamos superar isso, mesmo que a morte bata à nossa porta. Mesmo que a morte leve algum dos nossos entes queridos, não esmoreceremos, continuaremos a confiar, porque o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é conosco. O Senhor é com você, o Senhor é comigo, o Senhor é com sua igreja, o Senhor é com o seu povo. O povo é do Senhor. O Senhor é conosco, povo valoroso. Que o Senhor abençoe você nesta manhã. Que o Senhor abençoe a sua família. Que Ele dê a você a sua graça. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.